O inverno de 1860 pousara sobre o interior da França como um véu de silêncio e brancura. As estradas, endurecidas pela geada noturna, rangiam sobre as rodas da carruagem que avançava lentamente entre campos adormecidos e bosques despidos. O céu era de um cinza pálido, quase leitosa, e o ar cortava os pulmões com um frio seco que fazia arder o nariz e lacrimejar os olhos. Ainda assim, havia naquele deslocamento algo de solene, quase reconfortante, o ritual anual de deixar a residência urbana e recolher-se à propriedade rural, onde o tempo parecia correr segundo outras leis. A família de Montreval seguia acomodada no interior da carruagem. O pai, Etienne de Montreval, mantinha a postura ereta apesar do balanço do veículo, os dedos longos apoiados sobre a bengala de madeira escura, mais símbolo de dignidade do que necessidade. Seu rosto, marcado por linhas finas e por um bigode cuidadosamente aparado, transmitia a serenidade contida de quem se habituara a uma vida sem excessos, mas também sem sobressaltos. Ao seu lado, a esposa, Madeleine, envolta em um chale de lã grossa, observava a paisagem com atenção quase meditativa, como se buscasse nos campos cobertos de gelo algum presságio favorável para os dias que viriam. Entre eles e à frente acomodavam-se os filhos. O primogênito, Henri, já com 15 anos, exibia o ar sério de quem se julgava próximo da vida adulta, ainda que seus olhos curiosos denunciassem a inquietação juvenil. Ao seu lado, o protagonista daquela história, Lucien, de 12 anos, mantinha o rosto colado à pequena janela da carruagem, fascinado pelo desfile lento das árvores nuas, pelos muros de pedra cobertos de musgo congelado, pelos corvos que, vez ou outra, levantavam voo em bandos negros. Lucien tinha um temperamento mais introspectivo que o irmão. Observava mais do que falava, e quando falava, escolhia as palavras com cuidado, como se temesse feri-las antes mesmo de pronunciá-las. O terceiro filho, Paul, com apenas 9 anos, lutava contra o tédio, alternando entre cochilos breves e perguntas incessantes sobre quanto tempo ainda faltava para a chegada. As duas filhas, Elodie e Claire, sentadas uma de frente para a outra, partilhavam murmúrios e risadinhas abafadas, protegidas por luvas grossas e chapéus que mal continham mechas rebeldes de cabelo. Elodie, a mais velha das duas, tinha 13 anos e um olhar atento, quase analítico. Claire, com 10, ainda carregava nos gestos algo da leveza infantil, misturada a uma curiosidade que beirava a imprudência. A propriedade dos Montreval surgia enfim no horizonte. Uma casa de pedra clara, sólida, sem ostentação, cercada por campos e bosques que pertenciam à família havia gerações. Não era uma residência rica, mas digna. Não era vasta, mas suficientemente confortável para acolher a família e alguns convidados. O vapor subia das chaminés, sinal de que os criados haviam chegado antes para acender os fogões e afastar o frio acumulado nos cômodos. Enquanto a carruagem cruzava o portão de ferro e avançava pelo caminho interno, Lucien sentiu aquele conhecido misto de alívio e expectativa. Ali, longe do burburinho da cidade, tudo parecia mais nítido. Os sons, os cheiros, até os pensamentos. Era ali que passariam alguns dias e não estariam sozinhos. A poucos minutos dali, em uma propriedade vizinha, hospedava-se outra família nobre, antiga conhecida dos Montreval. Tratava-se dos Valcourt. O pai, Armand de Valcourt, e sua esposa, Thérèse, eram amigos de longa data de Etienne e Madeleine, unidos por afinidades que iam além da posição social. Compartilhavam a mesma fé católica, preocupações semelhantes com a política instável do país e uma visão quase melancólica sobre os rumos da França desde os tempos revolucionários. Com eles viajavam seus 3 filhos, Jules, de 14 anos, alto e falante, Mathieu, de 11, mais reservado, e Anne, de 12, cuja inteligência viva costumava surpreender até os adultos. As crianças das duas famílias se conheciam desde pequenas, embora não se vissem com frequência.
Cada encontro, portanto, trazia consigo o sabor da novidade e da redescoberta. Lucien lembrava-se de Anne como alguém que fazia perguntas demais e de Jules como alguém que nunca parecia cansar de contar histórias, verdadeiras ou não. Pensar que passariam dias próximos, talvez explorando os bosques e campos gelados, despertava nele uma excitação contida. Após a instalação na casa e um jantar simples, porém farto, a noite caiu cedo, como convinha à estação. O vento uivava lá fora, fazendo ranger as janelas e sacudir galhos nus contra as paredes de pedra. Nos quartos, o frio era combatido com cobertores pesados e bolsas de água quente. Lucien deitou-se cansado da viagem, o corpo ainda sentindo o balanço imaginário da carruagem. Antes de adormecer, ouviu ao longe o sino da pequena igreja da aldeia próxima marcar as horas. Pensou de modo vago em como aqueles sons deviam ecoar havia séculos pelos mesmos campos, testemunhando vidas que iam e vinham. A ideia não lhe causava medo, apenas um leve arrepio, talvez efeito do frio, talvez da escuridão espessa que se acumulava nos cantos do quarto. Com o coração aquietado e a mente vagando entre expectativas de encontros, almoços e passeios, Lucien finalmente fechou os olhos. O inverno, silencioso e paciente, parecia observá-lo do lado de fora, como se aguardasse o momento exato de se infiltrar não apenas nos campos e nas casas, mas também nos sonhos. A manhã seguinte nasceu pálida, filtrada por um sol fraco que mal conseguia atravessar a névoa suspensa sobre os campos. O frio persistia, mas agora vinha acompanhado de uma claridade serena que fazia cintilar o gelo acumulado nos galhos e nos telhados. Lucien despertou ao som distante de passos no corredor e ao estalar ritmado da lenha queimando na lareira do andar térreo. Por um instante, permaneceu imóvel, ainda envolto pelo torpor do sono, sentindo o calor pesado dos cobertores contrastar com o ar gelado que lhe tocava o rosto. Vestiu-se em silêncio, com gestos automáticos, e desceu para o desjejum. A mesa já estava posta, pão escuro recém-assado, manteiga ainda dura de frio, leite quente e uma jarra de café que exalava um aroma reconfortante. Os pais conversavam em tom baixo, enquanto os irmãos e irmãs iam chegando aos poucos, cada qual ainda meio perdido entre a vigília e o sonho. Nada parecia fora do lugar. Era uma manhã comum, tranquila demais para despertar qualquer suspeita. Depois do desjejum, o tempo pareceu correr mais rápido. Havia sempre algo a organizar quando se recebiam visitas. A arrumação da sala principal, a escolha das melhores louças, a verificação das carnes e legumes que seriam preparados para o almoço. Madeleine dirigia os criados com firmeza gentil. Etienne consultava antigos registros e mapas de terras, prevendo os assuntos que surgiriam à mesa. As crianças, por sua vez, eram mantidas afastadas dessas preocupações, embora tentassem espiar curiosas os preparativos. Por volta do meio da manhã, o som distante de rodas sobre o cascalho anunciou a chegada da carruagem dos Valcourt. Lucien sentiu um aperto breve no peito, aquela mistura de ansiedade e alegria que sempre precedia um reencontro. A porta foi aberta, o ar frio invadiu o vestíbulo e logo surgiram Armand e Valcourt, com seu porte robusto e barba já salpicada de grisalho, seguido de Thérèse, envolta em um pesado casaco escuro. Atrás deles vieram os filhos, sacudindo a neve das botas e lançando olhares curiosos ao redor. As saudações foram calorosas, quase solenes. Beijos nas faces, apertos de mão prolongados, palavras de cortesia que soavam antigas, mas sinceras. Lucien observava tudo com atenção, até que seus olhos encontraram os de Anne. Ela sorriu de imediato, um sorriso rápido e inteligente, como se compartilhassem um segredo antigo que nenhum dos dois se lembrava qual era. Jules, como de costume, começou a falar antes mesmo de tirar o casaco, narrando episódios da viagem e exagerando o rigor do frio. Mathieu manteve-se mais próximo dos pais, atento, quase desconfiado do ambiente desconhecido. O almoço foi servido ao meio-dia em ponto.
A mesa, longa e bem arrumada, tornou-se palco de conversas que iam e vinham entre o trivial e o sério. Falou-se de colheitas, de pequenas reformas nas propriedades, de rumores políticos que chegavam da capital como ecos distantes e abafados. A religião, inevitavelmente, também surgiu. Comentários sobre a última missa, sobre padres conhecidos, sobre como a fé parecia para muitos o último ponto fixo em um mundo que mudara rápido demais nas últimas décadas. As crianças ouviam com atenção variável, interessando-se mais pelos intervalos do que pelas palavras. Entre uma travessa e outra, trocavam olhares cúmplices, combinando silenciosamente o que fariam à tarde. Quando finalmente foram dispensadas da mesa, quase correram para o exterior, respirando o ar gelado como se fosse libertador. Foi ali, entre risos contidos e planos improvisados, que surgiu a ideia do piquenique. O bosque próximo, embora desnudo pelo inverno, ainda oferecia clareiras protegidas do vento, e a promessa de comer ao ar livre, mesmo no frio, tinha um sabor de aventura. A grande cesta foi preparada com cuidado. Tarte ao citron embrulhada em pano grosso, apfelstrudel ainda morno, pães recém-saídos do forno, manteiga, leite e algumas frutas secas. Tudo parecia pensado para um pequeno ritual de alegria simples. Enquanto o sol avançava lentamente pelo céu pálido, os adultos recolheram-se à sala para continuar suas conversas, certos de que o bosque era conhecido e seguro. Os 8 jovens, agasalhados e excitados, atravessaram os campos rijos pela geada, rindo alto, deixando pegadas irregulares no chão esbranquiçado. Lucien caminhava entre os demais, sentindo o coração leve. O mundo, naquele momento, parecia ordenado e previsível. Famílias amigas, um almoço bem-sucedido, uma tarde de diversão à frente. Nada indicava que aquele dia, tão comum em sua aparência, já começava a dobrar-se sobre si mesmo, preparando silenciosamente um caminho que não constava em mapa algum. Um desvio estreito, oculto à vista, à espera de olhos curiosos demais para ignorá-lo. O bosque recebia os 8 jovens com um silêncio quebrado apenas pelo estalar ocasional de galhos secos sob as botas e pelo sussurro distante do vento entre as árvores nuas. A clareira escolhida ficava em uma leve depressão do terreno, protegida por troncos antigos e por um anel irregular de arbustos sem folhas. Ali, a luz do inverno parecia mais aberta, espalhando-se pelo gramado pálido como um lençol de cinza claro. Era um lugar que todos conheciam, ou acreditavam conhecer desde a infância. A cesta foi depositada no centro e logo começou a habitual agitação. Paul insistia em ajudar, mas mais atrapalhava do que colaborava. Jules comentava em voz alta cada item retirado como se apresentasse um espetáculo. Elodie organizava tudo com uma seriedade quase adulta. Anne observava, atenta, com as mãos cruzadas diante do corpo, como se já calculasse algo que os outros ainda não percebiam. Lucien afastou-se alguns passos, respirando fundo. Havia no ar um odor leve de terra úmida misturado ao frio metálico do inverno. O silêncio do bosque não era absoluto, mas tinha uma qualidade estranha, como se cada som surgisse isolado, destacado demais. Ele se voltou para Henri, que examinava o entorno com o tédio contido de quem se sente velho demais para brincadeiras, e comentou algo trivial sobre o frio. O irmão respondeu distraído. Foi então que Jules, acompanhado de Mathieu, se afastou um pouco mais do grupo, seguindo uma conversa que parecia perder-se em murmúrios. Os dois caminhavam lado a lado, falando de coisas sem importância, histórias exageradas de caça, rumores ouvidos de criados, conjecturas infantis sobre o que poderia haver além das colinas. Em dado momento, Jules parou abruptamente. "Isso sempre esteve aqui?" perguntou, apontando para o chão. Mathieu seguiu o gesto com os olhos e franziu o senho. Entre a relva rala e endurecida pelo frio, surgia um traço regular demais para ser natural. Um estreito caminho de paralelepípedos, parcialmente coberto por musgo escuro e por fragmentos de folhas antigas.
As pedras eram pequenas e irregulares, mas dispostas com cuidado, formando uma trilha que se insinuava entre as árvores. Lucien aproximou-se quando ouviu o chamado, seguido pelos demais. Um a um, os 8 jovens se reuniram diante daquele detalhe inesperado. Ninguém se lembrava de ter visto tal caminho antes. Não constava das explorações de verão, nem das brincadeiras de outono, nem mesmo das caminhadas acompanhadas pelos adultos. Talvez seja antigo, sugeriu Anne, agachando-se para tocar uma das pedras. Estava fria como gelo. Muito antigo. Ou alguém fez recentemente, retrucou Henri, embora sua voz carecesse de convicção. O caminho avançava em linha quase reta por entre os troncos, estreitando-se à medida que se afastava da clareira. Havia algo nele que atraía o olhar, como uma linha traçada de propósito para ser seguida. Ao mesmo tempo, despertava um desconforto difícil de explicar, uma sensação vaga de que aquilo não deveria estar ali, ou de que, se estava, era melhor não lhe dar atenção. Vamos só ver até onde vai, disse Jules com um entusiasmo típico de quem nunca mede as consequências. Depois voltamos, prometo que não vai demorar. Houve protestos, principalmente de Elodie e de Madeleine, esta apenas evocada pela memória, como se a voz da mãe pudesse atravessar o bosque para repreendê-los. Mas a curiosidade, antiga e teimosa, falou mais alto. Um a um cederam, com a condição de que o passeio fosse breve e que ninguém se afastasse demais. Lucienne sentiu um arrepio que não vinha do frio quando pisou no primeiro paralelepípedo. A pedra parecia absorver o calor da sola da bota, deixando uma sensação estranhamente oca, como se estivesse pisando sobre algo que não era totalmente sólido. Sacudiu a cabeça, atribuindo o incômodo à imaginação. O grupo avançou. O caminho parecia conduzi-los para um trecho mais fechado do bosque, onde as árvores cresciam mais próximas umas das outras e a luz diminuía gradualmente. O tempo ali tornava-se difícil de medir. Poderiam ter caminhado 10 minutos ou 20, ninguém saberia dizer ao certo. O silêncio adensava-se e até mesmo Jules falava menos, como se o próprio bosque exigisse contenção. De repente, o caminho se abriu. As árvores rarearam e diante deles surgiu algo que fez todos pararem ao mesmo tempo, como se um comando invisível os tivesse detido. À frente, em uma clareira menor, erguia-se um vilarejo de pedra, minúsculo, compacto, claramente abandonado. Casas baixas, de paredes grossas, alinhavam-se de forma irregular em torno de uma pequena praça central. No extremo, uma capelinha simples, com um campanário curto e uma cruz de ferro escurecida pelo tempo, dominava a paisagem. Ninguém falou. O frio pareceu intensificar-se de súbito e Lucienne sentiu o coração bater mais rápido, não por medo declarado, mas por aquela sensação profunda e instintiva de estar diante de algo que não lhe dizia respeito, algo esquecido de propósito. Ainda assim, foi o primeiro a dar um passo à frente. O caminho de paralelepípedos seguia até o centro daquele vilarejo silencioso, convidando-os, ou talvez desafiando-os a entrar. O vilarejo parecia suspenso fora do tempo. Nenhum som vinha de suas casas de pedra, nenhuma fumaça se erguia das chaminés baixas. Nenhuma pegada recente marcava o chão endurecido. O ar ali dentro era diferente do ar do bosque, mais frio, mais denso, como se carregasse consigo o peso de muitos invernos acumulados. Cada passo dos jovens ecoava de maneira estranha, devolvido pelas paredes como um sussurro atrasado. A capelinha atraía os olhares de todos. Pequena, quase humilde demais para ser notada à distância, tornava-se imponente quando vista de perto. A porta de madeira, escurecida e rachada, pendia levemente torta sobre as dobradiças enferrujadas. Acima dela, gravada na pedra, via-se uma cruz simples, cujos contornos haviam sido corroídos pelo tempo e pela umidade. Alguém morava aqui, murmurou Claire, quebrando o silêncio. Não faz tanto tempo assim. Ninguém respondeu. Luciana aproximou-se da porta da capela e empurrou-a com cuidado. Ela rangeu de forma aguda, um som que pareceu demasiado alto naquele lugar imóvel, como um grito súbito em meio a um velório. O interior revelou-se escuro,
iluminado apenas por um feixe de luz pálido que atravessava uma pequena janela lateral coberta de poeira. Lá dentro, o cheiro era de pedra fria, madeira apodrecida e algo mais antigo, indefinível. Os bancos estavam desalinhados, alguns caídos. O altar, simples, encontrava-se coberto por uma fina camada de poeira e detritos. Não havia imagens, nem velas, nem sinais recentes de culto. Ainda assim, Lucian sentiu, de forma quase paradoxal, que aquele espaço fora sagrado e que deixara de sê-lo de maneira abrupta. Anne foi a primeira a avançar pelo interior, examinando tudo com atenção quase reverente. Jules, menos contido, tocava nos bancos, testando sua firmeza, enquanto Paul se mantinha próximo à entrada, claramente dividido entre a curiosidade e o medo. Henri observava em silêncio, os braços cruzados, como se tentasse compreender racionalmente o que viam. Foi Mathieu quem notou o baú. Estava parcialmente oculto atrás do altar, de madeira escura, com ferragens pesadas e uma fechadura quebrada. A tampa cedeu facilmente quando foi erguida, levantando uma nuvem de pó que fez todos recuarem por um instante. Dentro havia papéis amarelados, alguns soltos, outros amarrados com um cordão já quase desfeito. Luciana ajoelhou-se ao lado do baú e pegou um dos registros com cuidado, como se temesse que se desfizesse ao toque. A caligrafia era antiga, firme, mas irregular, escrita por alguém que parecia mais preocupado em registrar do que em embelezar as palavras. Ele começou a ler em voz alta, com dificuldade, decifrando o francês antigo e as abreviações. Falava-se ali de um pequeno vilarejo formado por camponeses católicos que, durante os tempos da Convenção Nacional, haviam buscado refúgio longe das cidades. Temiam a descristianização, o fechamento de igrejas, a perseguição aos padres. Aquele lugar, escondido no bosque, fora escolhido justamente por sua discrição, por não constar nos registros oficiais. À medida que Luciana avançava na leitura, o ar da capela parecia tornar-se ainda mais pesado. Os registros descreviam o dia em que o refúgio fora descoberto. Um grupo de sans-culottes, militantes fanáticos, chegara de surpresa, bêbado de vinho e conhaque, usando barretes frígios e entoando gritos revolucionários. O texto falava de insultos, de blasfêmias, de risos descontrolados. Depois vinha a violência. Lucian sentiu a garganta secar enquanto lia sobre machadadas desferidas sem piedade, sobre lanças improvisadas, pauladas, facadas. Havia menção até aos golpes de sabot, os pesados sapatos de madeira usados pelos agressores. Não poupavam ninguém, homens, mulheres, idosos. O registro tornava-se confuso naquele ponto, como se o autor tivesse dificuldade em continuar. Claire começou a chorar em silêncio. Elodie levou a mão à boca, horrorizada. Jules, pálido, não fazia mais comentários. Até Henri, tão contido, desviou o olhar, incapaz de encarar as palavras. O texto terminava abruptamente, com uma nota quase ilegível, sugerindo que ninguém sobreviveu ao massacre. Nada dizia sobre o destino do vilarejo depois disso. "Vamos embora", disse Paul com a voz trêmula. Luciana sentiu, dobrando o papel com cuidado e devolvendo-o ao baú, como se aquele gesto pudesse devolver algum descanso às palavras ali encerradas. Ao saírem da capela, a luz do dia parecia fraca demais e o silêncio do vilarejo mais profundo. Eles não sabiam, não poderiam saber, que o registro omitira um detalhe crucial, que 2 homens haviam sobrevivido, que a violência não terminara ali e que algo naquele lugar jamais aprendera a descansar. O frio pareceu fechar-se ao redor deles assim que deixaram a capela. Não era apenas a temperatura do inverno, mas uma sensação mais profunda, como se o ar tivesse adquirido peso e intenção. O vilarejo permanecia imóvel, as casas de pedra alinhadas em silêncio acusatório, janelas vazias como órbitas de olhos arrancados. A pequena praça central, com seu poço seco e o chão irregular, aguardava-os como um palco abandonado. "Precisamos voltar agora", insistiu Elodie, com a voz firme demais para alguém que tremia dos pés à cabeça. Ninguém discordou. Ainda assim, nenhum deles se moveu de imediato. Era como se algo invisível lhes prendesse os pés ao chão, exigindo um último olhar, um último reconhecimento daquele lugar esquecido. Lucien sentia o coração bater forte, tão alto que chegava a incomodá-lo nos ouvidos.
teve a estranha impressão de que o vilarejo os observava, atento, curioso, quase satisfeito. Foi então que o som surgiu. No início parecia apenas o vento, insinuando-se entre as pedras, deslizando pelas frestas das casas, mas logo se tornou mais definido, um murmúrio múltiplo, sobreposto, como várias vozes falando ao mesmo tempo, em tons distintos, alguns agudos, outros roucos, todos carregados de um riso distorcido. "Vocês ouviram isso?" sussurrou Claire, agarrando-se ao braço de Anne. O som vinha de todos os lados e de lugar nenhum em particular. Era francês, mas um francês rude, fragmentado, pontuado por blasfêmias e palavras de escárnio. Lucienne sentiu o estômago revirar quando reconheceu entre os murmúrios frases semelhantes às descritas no registro da capela. Insultos à fé, zombarias dirigidas aos ricos, aos senhores, aos nobres. "É só o vento", tentou dizer Jules, mas sua voz falhou no meio da frase. Uma risada mais alta ecoou de súbito, clara demais para ser confundida com qualquer fenômeno natural. Veio de uma das casas à direita da praça. A porta, que até então permanecera fechada, moveu-se levemente, rangendo. Paul deu um passo para trás, tropeçando. Henri segurou-o pelo braço antes que caísse. "Vamos nos separar agora", disse Henri, num tom que pretendia ser prático. "Procurar a saída mais rápido, 2 pessoas por vez, olhando as casas. Assim cobrimos tudo." A ideia, embora sensata à primeira vista, trazia consigo um risco que ninguém teve coragem de verbalizar. Ainda assim foi aceita. Talvez porque permanecer todos juntos ali, parados, parecesse ainda pior. As duplas se formaram quase sem palavras. Lucien ficou com Anne, Henri com Elodie, Jules com Mathieu, Paul com Claire. Cada par escolheu uma direção, aproximando-se de construções distintas, com a promessa de voltar à praça ao menor sinal de problema. Lucien e Anne avançaram em direção a uma casa de pedra baixa, com uma janela quebrada e a porta entreaberta. À medida que se aproximavam, o murmúrio parecia concentrar-se ali, como se as vozes soubessem que eram observadas. "Lucien", começou Anne, mas não concluiu a frase. Dentro da casa, a luz era escassa. O interior revelava um único cômodo, com restos de móveis apodrecidos e marcas escuras nas paredes, manchas antigas que lembravam dedos arrastados ou respingos secos. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, fumaça antiga e algo metálico. Então, atrás deles, ouviu-se um passo. Lucienne virou-se bruscamente, esperando ver Anne, mas ela estava à frente dele, pálida, os olhos arregalados. O passo soou novamente, pesado, deliberado, e desta vez veio acompanhado de uma respiração áspera, como se alguém inspirasse com dificuldade. Uma forma começou a delinear-se no canto do cômodo. Não era sólida no início, mas ganhava contornos à medida que se aproximava. Um homem de roupas esrapadas, com o barrete frígio torto sobre a cabeça, o rosto inchado e deformado, os olhos fundos brilhando com um ódio quase jubiloso. Flutuava alguns centímetros acima do chão, os pés invisíveis sob uma névoa suja. A boca abriu-se em um grito que não parecia humano. Era como se várias vozes gritassem ao mesmo tempo, sobrepostas, distorcidas, enchendo o espaço até fazer doer os ossos. Lucienne sentiu as pernas falharem. O espectro avançou, erguendo algo que lembrava um machado, a lâmina inoxidável refletindo a pouca luz. No instante em que o golpe desceu, atravessando o ar em sua direção, a figura dissipou-se como fumaça, deixando apenas o eco do grito e um frio lancinante. Do lado de fora, outros gritos irromperam, vindos de direções diferentes. Paul chorava, Claire gritava seu nome, Jules berrava algo ininteligível. O vilarejo, antes silencioso, agora pulsava de sons demoníacos, risadas, passos invisíveis. Lucienne e Anne correram de volta à praça, o terror empurrando-os para a frente. O pesadelo havia começado de verdade, e o vilarejo, desperto, não pretendia deixá-los partir. A praça central deixou de ser um ponto de encontro e tornou-se apenas mais um espaço de passagem, atravessado às pressas por corpos em fuga. Lucienne e Anne mal tiveram tempo de se orientar antes de ouvir novos gritos. Não mais murmúrios distantes,
mas urros próximos, quase ao alcance das mãos. As vozes multiplicavam-se, misturando risadas obscenas, palavras de ódio e cantos revolucionários entoados de forma grotesca, como hinos profanados. À esquerda, Jules e Matthew emergiram de uma viela estreita, correndo desordenadamente. Jules tinha o rosto transtornado, a boca aberta em um grito contínuo que parecia não encontrar ar suficiente para se completar. Matthew mancava, segurando o braço, embora não houvesse ferimento visível. Eles estão em todo lugar, conseguiu dizer Jules, antes de olhar por cima do ombro e empalidecer ainda mais. Atrás deles, duas figuras flutuavam lentamente, como se saboreassem a perseguição. Usavam roupas rasgadas, manchadas de algo escuro e barretes frígios que pareciam colados aos crânios deformados. Um deles empunhava uma lança improvisada. O outro arrastava um pesado sabô, erguendo-o como se fosse uma arma. Seus rostos mudavam constantemente, como se vários rostos disputassem o mesmo espaço, olhos surgindo e desaparecendo, bocas se abrindo em risadas impossíveis. Henri e Elodie surgiram do lado oposto da praça quase ao mesmo tempo, ambos ofegantes. Elodie soluçava, incapaz de falar. Henri mantinha o semblante rígido, mas seus olhos denunciavam um medo cru, infantil, que nenhuma razão conseguia conter. Eles atravessam as paredes, disse Henri, com a voz baixa e trêmula. Não adianta se esconder. Como se respondessem àquelas palavras, as casas ao redor começaram a acordar. Portas batiam sozinhas, janelas rangiam, sombras se moviam por trás das paredes de pedra. O chão parecia vibrar levemente sob os pés dos jovens, como se algo marchasse logo abaixo da superfície. De repente, um grito ensurdecedor irrompeu bem no centro da praça. Uma figura surgiu do nada, materializando-se diante deles com violência. Era maior que as outras, o corpo inflado e torto, o rosto uma massa de carne deformada, com olhos injetados de sangue e uma boca larga demais, da qual jorravam vozes em coro. "Nobres!" berravam as vozes. "Parasitas! Sangue! Sangue!" A criatura ergueu um machado enorme, a lâmina irregular cintilhando com um brilho espectral. Lucienne sentiu um calor súbito no peito, seguido de um frio paralisante, como se o coração tivesse esquecido por um instante como bater. Anne gritou seu nome, puxando-o para trás. O machado desceu. No exato instante em que deveria atingi-los, a figura explodiu em uma nuvem de fumaça escura que se espalhou rapidamente, entrando pelas narinas, queimando os olhos, impregnando a garganta com gosto de cinzas. Tossindo e cegos de terror, os jovens se dispersaram novamente, instintivamente, sem qualquer plano. Lucienne perdeu de vista Anne. Correu por uma rua estreita, ladeada por casas quase coladas umas às outras, sentindo mãos invisíveis roçarem seu casaco, puxarem seus cabelos, sussurrarem insultos diretamente em seus ouvidos. As vozes o reconheciam, sabiam quem ele era, chamavam-no de filhote de senhor, criança de altar, herdeiro inútil. À sua frente, uma figura emergiu do chão, como se subisse de um pântano invisível. Tinha o rosto queimado, os olhos vazios e segurava um garfo de feno que avançava lentamente, centímetro por centímetro, de encontro ao peito de Lucienne. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. No último instante, tropeçou e caiu de costas. O garfo desceu e atravessou o ar, dissipando-se junto com a figura em um turbilhão de sombras. Lucienne ficou ali por um segundo eterno, o corpo inteiro tremendo, antes de conseguir se levantar. Ao longe ouviu o choro desesperado de Paul e Claire. O vilarejo ecoava como uma garganta gigante, engolindo os sons e devolvendo-os distorcidos. Eles não estavam apenas assustados, estavam sendo caçados. O vilarejo parecia expandir-se à medida que o terror crescia. Ruas que antes eram curtas tornavam-se labirintos. Passagens surgiam onde antes havia paredes. Becos se fechavam atrás dos que corriam. Lucien avançava sem saber para onde, os pulmões ardendo.
os pés escorregando sobre pedras cobertas de gelo fino. Cada respiração vinha acompanhada de um sussurro, como se o próprio ar zombasse dele. As vozes não cessavam. Agora não gritavam apenas insultos, murmuravam lembranças que não poderiam conhecer. Falavam de missas assistidas, de orações decoradas, de jantares à mesa com toalhas limpas. Riam disso tudo. Riam da ordem, da fé, da infância protegida. As palavras entravam pelos ouvidos de Lucien e se alojavam na mente como espinhos. Ele virou uma esquina e quase colidiu com Anne. Ela estava pálida como a pedra das casas, os olhos arregalados demais para o rosto miúdo. «Pensei que tinha te perdido», disse ela, com a voz falhando. Antes que pudesse responder, um som metálico ecoou atrás deles, seguido de passos pesados, ritmados, como uma marcha desordenada. Não precisaram olhar para saber o que era. Correram juntos, lado a lado, sentindo que a proximidade era a única defesa possível contra a loucura que o cercava. Mais adiante, encontraram Henri, Elodie, Jules, Mathieu, Paul e Claire reunidos em um cruzamento estreito, encurralados. Paul estava agachado, os braços envolvendo a cabeça, repetindo orações entre soluços. Claire tremia tanto que mal conseguia se manter em pé. Jules olhava à volta como um animal acuado, enquanto Mathieu mantinha o olhar fixo no chão, os lábios se movendo em silêncio. «Eles estão nos empurrando», disse Henri quase num sussurro, «para o centro». Como se confirmasse suas palavras, as sombras começaram a se materializar nas extremidades das ruas. 1, 2, 10, dezenas. Figuras flutuantes surgiam das paredes, do chão, do ar. Algumas vinham correndo, outras deslizavam lentamente, saboreando o medo. Empunhavam lanças, machados, facas, garfos de feno, pedaços de pau. Os barretes frígios destacavam-se como feridas vermelhas em meio à palidez espectral. Os gritos tornaram-se ensurdecedores. Não eram mais vozes isoladas, mas um coro monstruoso, um amarilho de gargalhadas, berros e cantos revolucionários distorcidos. O som vibrava no peito, fazia os dentes baterem, confundir o pensamento. «Corram!» gritou Jules. Não havia para onde ir, exceto para trás. Instintivamente, o grupo recuou, passo a passo, sendo empurrado pelas aparições que avançavam sem pressa, como caçadores certos da presa. Cada vez que uma arma parecia prestes a atingi-los, a figura correspondente dissipava-se no último instante, reaparecendo logo adiante, mais próxima, mais nítida, mais cruel. Lucien sentia as pernas pesadas, como se o chão o puxasse para baixo. O coração batia tão forte que doía. Em sua mente, imagens confusas se misturavam. A capela, o registro, o sangue descrito nas páginas antigas, as risadas bêbadas dos algozes. Tudo convergia para aquele momento. Quando deram por si, estavam novamente na praça central. O espaço, antes vazio, agora parecia pequeno demais para conter o que surgia ao redor. As casas, o poço, a capela, tudo estava cercado por uma multidão espectral. Não dezenas, não centenas, mas milhares de sans-culottes se materializavam preenchendo cada centímetro do vilarejo. Seus corpos eram quase sólidos, detalhados demais para serem ilusões. Rugas, dentes quebrados, feridas abertas, olhos inflamados de ódio antigo. Eles avançaram juntos. O chão tremeu sob aquela corrida impossível. Lanças apontaram para o grupo, machados foram erguidos, facas brilharam com um reflexo que não vinha de sol algum. Os gritos tornaram-se um único som contínuo, um rugido que parecia rasgar o céu cinza. Lucien sentiu Anne segurar sua mão com força desesperada. Paul gritou. Claire caiu de joelhos. Henri tentou colocar-se à frente, inútil diante da maré que se aproximava. Não havia fuga, não havia promessa de misericórdia. Apenas a certeza absoluta de que naquele instante final, o passado esquecido havia decidido cobrar sua presença. E então, quando a primeira lâmina estava a um palmo de distância do rosto de Lucien, o mundo pareceu se romper como um pano rasgado. O rompimento não trouxe silêncio, trouxe excesso. O mundo não se dissolveu de imediato, antes fragmentou-se.
As figuras dos sans-culottes multiplicaram-se ainda mais, sobrepondo-se umas às outras, como reflexos mal alinhados em espelhos quebrados. A praça parecia pulsar, inchando e contraindo, como um órgão vivo. O ar tornou-se espesso demais para respirar, carregado de fumaça, suor antigo, álcool azedo e o odor metálico de sangue que não estava ali, mas que insistia em ser sentido. Lucien caiu de joelhos. O impacto contra as pedras foi real demais. A dor subiu-lhe pelas pernas, viva, concreta. Aquilo não era mais apenas visão ou som, era corpo, era carne. Ao seu redor, o grupo se desfez em gritos. Paul berrava o nome da mãe. Claire chamava por Deus em desespero. Jules amaldiçoava tudo, num misto de choro e raiva. Henri tentava erguer Elodie, que permanecia imóvel, os olhos abertos demais, fixos em algo que só ela parecia ver. E então eles pararam de desaparecer. Um dos espectros, um homem baixo, atarracado, com o rosto inchado e arroxeado, os dentes projetados para fora da boca, avançou contra Mathieu. A lança que empunhava não se dissipou no último instante. A ponta atravessou o ombro do garoto com um estalo úmido, arrancando-lhe um grito que não soava humano. Sangue jorrou. Mathieu caiu para trás, debatendo-se, as mãos tentando inutilmente segurar algo que não compreendia. O espectro puxou a lança para fora com brutalidade, espalhando gotas escuras no chão da praça. Agora é de verdade, disseram as vozes, em uníssono. Lucien sentiu o pânico ultrapassar qualquer limite suportável. O mundo girava, mas não desaparecia. Ele tentou se arrastar até Anne, que estava caída a poucos passos, quando algo agarrou seu tornozelo. Uma mão. Não espetral, não etérea, uma mão fria, áspera, com unhas quebradas e sujas, apertando com força impossível. Lucien gritou e tentou se soltar, chutando, mas outra mão surgiu, depois outra, prendendo-lhe as pernas. Os rostos aproximaram-se, muito perto. Eram demasiadamente detalhados, ele podia contar os poros dilatados, ver as veias arroxeadas sob a pele suja, sentir o bafo quente de bocas que não deveriam respirar. Um deles cheirava fortemente a vinho, outro tinha o crânio rachado com algo escuro pulsando por dentro. Filho de senhores, sussurrou um deles, colando a boca quase no ouvido de Lucien. Ajoelha. Uma lâmina tocou-lhe o queixo. Lucien chorava sem perceber. Não havia mais pensamentos organizados, apenas uma sucessão de imagens desconexas, a mesa do café da manhã, o riso de Anne, o papel amarelado do registro, o som da porta da capela rangendo, tudo parecia zombar dele agora. Um machado foi erguido acima de sua cabeça. Ao redor, o massacre se intensificava. Jules foi derrubado por 2 espectros, que o espancavam com pedaços de pau, cada golpe acompanhado de risadas delirantes. Claire gritava enquanto era cercada, mãos invisíveis puxando seus cabelos. Henri tentava lutar, socando o vazio, até que um sabote atingiu o rosto com um som seco, quebrando algo que não deveria quebrar. O machado começou a descer. Lucien fechou os olhos. Esperou a dor. Ela não veio. Em vez disso, ouviu um som diferente, um estalo profundo, como madeira partindo sob fogo intenso. Um calor súbito atravessou o ar, acompanhado de um cheiro de fumaça antiga, de palha queimada. As vozes gritaram, não de triunfo, mas de fúria. Lucien abriu os olhos. Por um instante, viu algo impossível. 2 figuras humanas, não espetrais, surgidas como lembranças solidificadas. Homens simples, de roupas camponesas, os rostos marcados pela exaustão e pelo ódio contido. Um empunhava uma faca curta, o outro carregava uma tocha acesa. Eles não olhavam para as crianças, olharam para os sans-culottes. O fogo espalhou-se como uma onda. As figuras revolucionárias recuaram, urrando, contorcendo-se. Algumas ardiam, outras se desfaziam em fumaça negra. A praça tornou-se um inferno de luz e sombra, de gritos sobrepostos, de memórias em colisão. Lucien sentiu o chão desaparecer sob si. Caiu.
Caiu como se atravessasse camadas de tempo, de pedra, de sonhos. Enquanto caía, uma única pergunta ecoava em sua mente, repetida por vozes demais para contar. Vocês voltaram. Por quê? A resposta nunca chegou. A escuridão se fechou de novo, mais espessa, mais profunda, e o terror ainda não havia terminado. A queda não terminou com o impacto. Lucian flutuava, ou acreditava flutuar, em uma escuridão densa, quase líquida, que parecia resistir ao movimento do corpo. Não havia cima nem baixo, apenas a sensação de ser mantido suspenso, como um inseto preso em âmbar negro. O frio já não vinha do ar, mas de dentro, alojado nos ossos, espalhando-se lentamente, com paciência cruel. As vozes haviam cessado. Esse silêncio, porém, era mais aterrador do que qualquer grito. Aos poucos, imagens começaram a emergir ao seu redor, não como visões claras, mas como fragmentos mal costurados. Ele via a praça do vilarejo novamente, mas agora vazia. Nenhum espírito, nenhuma criança, apenas o chão coberto de marcas, sulcos profundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes. Manchas escuras impregnadas na pedra, restos de madeira queimada. No centro, o poço. Lucian sentiu-se puxado em sua direção. A borda do poço surgiu diante dele, mais alta do que lembrava, construída com pedras irregulares, enegrecidas pelo tempo. Ele inclinou-se involuntariamente e olhou para dentro. Não viu água. Viu movimento. Corpos. Não os corpos espectrais, mas corpos humanos, camponeses, homens e mulheres, empilhados de maneira grotesca, membros torcidos, rostos congelados em expressões de horror absoluto. Entre eles, misturados como uma ironia final, estavam os sancolotes, reconhecíveis pelos barretes frígios, agora encharcados de sangue, pelos olhos arregalados, pelas bocas abertas em gritos que jamais terminariam. O poço era um túmulo comum, um repositório de ódio. Eles não partiram, disse uma voz atrás de Lucian. Ele se virou. Um dos camponeses estava ali, o mesmo homem simples que vira com a tocha. Agora, porém, não havia fogo algum. Apenas o rosto cansado, marcado por rugas profundas e por algo que ia além da dor. Um arrependimento petrificado. Nós os prendemos, continuou o homem. Nós queimamos o estábulo. Achávamos que o fogo purificaria tudo. A outra figura surgiu ao lado dele, segurando a faca curta, a lâmina ainda escurecida. Mas o ódio não queima. Ele aprende. Lucian tentou falar, perguntar, implorar. Nenhuma palavra saiu. A voz parecia não lhe pertencer mais. Eles não nos perseguem, prosseguiu o primeiro. Eles repetem, eternamente. O vilarejo começou a se reconstruir ao redor deles. As casas erguiam-se novamente, pedra sobre pedra, como se o tempo estivesse sendo rebobinado à força. O som de marteladas invisíveis ecoava. O vento voltou a soprar, e com ele, um riso distante. Vocês os acordaram, disse o camponês olhando diretamente para Lucian. De repente, o cenário mudou. Lucian estava dentro de uma das casas. Reconheceu-a, a mesma onde vira o primeiro espectro, mas agora não estava abandonada. Havia uma mesa, bancos, utensílios simples. Uma família camponesa rezava em voz baixa, mãos unidas, olhos fechados. O som da oração misturava-se ao ranger de botas do lado de fora. A porta foi arrombada. Os sanculotes entraram como uma avalanche. Gritavam, riam, tropeçavam uns nos outros, embriagados. Um deles agarrou uma criança pelos cabelos, outro quebrou imagens religiosas contra a parede. Um terceiro ergueu o sabor. Lucian tentou fechar os olhos. Não conseguiu. Era forçado a assistir, preso, invisível, enquanto o massacre se repetia com precisão cruel.
Cada golpe era acompanhado por gargalhadas. Cada grito de dor era celebrado. O sangue espirrava, quente, real demais. E então, algo mudou. No meio da violência, um dos sanculotes virou-se lentamente e olhou diretamente para Lucien. O rosto começou a se desfazer, como cera derretendo, até assumir traços familiares. Era Jules, ou algo que usava o rosto de Jules. É assim que termina, disse a coisa com um sorriso torto. Sempre foi. Lucien gritou. O grito atravessou o vilarejo, atravessou o poço, atravessou o bosque, atravessou o inverno. E pela primeira vez desde o início do Nezatelo, algo respondeu. Não uma voz, um toque. Uma mão quente segurando o ombro. Um chamado distante, insistente, vindo de muito longe, atravessando camadas de terror e memória. Lucien, Lucien, acorde. A escuridão começou a rachar, mas ainda não cedeu completamente. Lucien, acorde, meu filho. A voz vinha de longe, abafada, como se tivesse de atravessar camadas espessas de água e pedra. Ele tentou se mover, mas o corpo não respondia. Ainda sentia o peso das mãos, o cheiro de fumaça antiga, o eco das vozes múltiplas. O coração batia rápido demais, como se quisesse escapar do peito. Lucien? Desta vez a mão era inconfundível, quente, real, apertando-lhe o ombro com firmeza cuidadosa. Os olhos se abriram de súbito. O quarto estava ali, inteiro, as paredes claras, a pequena janela deixando entrar a luz pálida da manhã de inverno, as cortinas imóveis, o cobertor pesado, encharcado de suor, colado ao corpo. Lucien puxou o ar com força, como quem emerge à superfície depois de se afogar. Madeleine estava ao lado da cama, o rosto marcado por uma preocupação suave, materna. Os cabelos presos de maneira simples, o chale bem ajustado aos ombros. Você estava se mexendo muito, disse ela em tom baixo. Teve um pesadelo? Lucien tentou responder, mas a garganta doía. Limitou-se a assentir. Levou a mão ao próprio peito, sentindo o coração ainda disparado, mas obediente às leis do mundo desperto. Nenhuma lâmina, nenhuma fumaça, nenhuma voz zombeteira. Já passou, continuou a mãe com um leve sorriso tranquilizador. Vista-se, o café está quase pronto. Hoje teremos um dia cheio. Ela afastou-se, fechando a porta com cuidado. Lucien ficou sentado por um longo momento, os pés pendendo para fora da cama, o olhar perdido no assoalho de madeira. Fragmentos do sonho ainda se agarravam a ele com insistência. O vilarejo de pedra, a capela, o registro, o sangue, os gritos. Passou a mão pelo rosto, sentindo-o quente, vivo. Foi só um pesadelo, disse a si mesmo. Levantou-se, vestiu-se devagar. Cada gesto comum, calçar as botas, abotoar o casaco, lavar o rosto com água fria, tinha algo de profundamente reconfortante. Desceu as escadas sentindo o cheiro de pão fresco e café quente. A casa murmurava sons familiares, passos, louças, vozes. À mesa, encontrou o pai já sentado, Henry folheando um livro, Elodie e Claire conversando em tom animado, Paul distraído com um pedaço de pão ainda quente. Tudo estava no lugar, tudo estava certo. Hoje os Valcourt vêm almoçar conosco, lembrou Madeleine, servindo o leite. Depois vocês falaram em um piquenique, não foi? O coração de Lucien deu um pequeno salto, não de medo, mas de expectativa. Sim, respondeu, surpreendendo-se com a própria voz firme. A manhã avançou com naturalidade. Os preparativos repetiam-se quase exatamente como no sonho, mas agora sem peso, sem tensão, a casa sendo arrumada, a mesa posta, os risos surgindo com facilidade. Quando a carruagem dos Valcourt chegou, Lucien sentiu apenas alegria ao ver Jules, Anne e Mathieu descerem vivos, inteiros, reclamando do frio e sorrindo. O almoço foi agradável, conversas leves, nenhuma sombra histórica pairando sobre a mesa, nenhum silêncio pesado, apenas o mundo seguindo seu curso previsível. À tarde, a cesta foi preparada. Tarte ao citron, Apfelstrudel, pães quentinhos, manteiga, leite, exatamente como deveria ser.
Os 8 jovens partiram juntos em direção ao bosque, rindo, discutindo quem carregaria o quê. O frio parecia menos agressivo agora, a luz mais generosa. Chegaram à clareira conhecida, o gramado pálido, as árvores nuas formando um círculo protetor. Depositaram a cesta no centro e começaram a se organizar como tantas outras vezes haviam feito ao longo dos anos. Luciana afastou-se alguns passos quase sem perceber. O coração estava calmo, o corpo leve. Então olhou para o chão. Nada além de relva endurecida, folhas secas, raízes expostas. Nenhuma linha regular, nenhum caminho estreito de paralelepípedos levando para lugar nenhum. Ele respirou fundo, aliviado, e sorriu para si mesmo. Ainda bem que não há qualquer caminho estreito de pedras nem vilarejo abandonado algum por aqui. Ou há? Se você curte histórias de terror, inscreva-se no canal.